Fique à vontade. Isso, gente, é muito importante, tá? O máximo de anotações que vocês puderem fazer, dúvidas que vocês tiverem para tirar, tá? Aproveitem agora para poder estar fazendo isso, certo? Eu devo ter escondido aqui. Então aqui, eu vou usar isso aqui sempre por uma dinâmica que a gente faz. A parte mais importante do nosso trabalho e difícil é o que nós precisamos exercer diariamente, sabe? Que nós recebemos aqui um monte de gente que entende que por algum motivo deve se movimentar. São pessoas que ou sentem dor, ou estão insatisfeitas com por questões estéticas corporais, ou querem melhorar a performance esportiva, mas que por algum motivo entendem que precisam se movimentar mais, se movimentar melhor. E o cerne do nosso trabalho, da missão, quando a gente fala do que a Axon faz, do que a gente se propõe a fazer, tá nisso. E isso é o mais importante. Então, eu costumo fazer uma dinâmica para demonstrar um pouco do que representa isso e do quão isso importa, e que no fundo lá, tudo que vocês vão aprender daqui para frente é só um tantinho do que realmente importa. O que realmente importa é isso. Eu digo que assim como o corpo humano, ele foi feito para estar em movimento, né? Se a gente tem um corpo, a gente deve estar em movimento. O corpo, ele existe para isso, né? A vida está intimamente relacionada com o estar em movimento, né? Se o nosso coração para de bater, a gente para de existir aqui, né? Então o movimento é parte do que é todo ser humano. E a sociedade só está entendendo isso agora. Mas essa é uma verdade que sempre foi na nossa existência. De que serve um corpo que não serve, né? A gente é movimento. Nós somos movimento. E esse é o slogan da Axon, né? Eu sou movimento. E sempre que eu conto isso, ressoa na vida de qualquer pessoa, da mais sedentária à mais ativa, porque todos nós somos movimento. Todo mundo é movimento. E eu digo que a gente é movimento assim como o isqueiro é fogo, né? O isqueiro tem uma função única, que é fazer fogo, né? O isqueiro serve para fazer isso aqui. E nós servimos, nosso corpo serve para movimentar-se, é para isso que a gente tem um corpo, que a gente tem essa capa, que a gente tem esse amontoado de órgãos. Tá tudo aglomerado e montado em pernas, braços, tronco, músculos, para que haja movimento. É para isso que isso existe. E essa é a função essencial de um corpo humano. E assim como o isqueiro serve para fazer fogo, por muitos motivos o nosso corpo ele perde essa conexão e essa relação com o movimento ao longo da vida. De todos nós, algumas pessoas passam a se movimentar menos porque lá na escola elas são a última a ser escolhida no futebol. Outras passam a se movimentar menos porque têm medo de se machucar. Outras se movimentam menos ou não se movimentam porque sentem dor. Grande parte das pessoas não se movimenta porque não tem tempo para isso. Porque sentem preguiça, porque, gente, o ser humano ele perde essa conexão e essa relação essencial com o movimento por diferentes motivos. Mas são traumas que vão levando a vida da pessoa que ela vai se desconectando com o movimento. Completamente diferente de uma criança. Pede para uma criança recém-nascida, uma criança que aprendeu a andar agora, tem 2 anos de idade, aprendeu a andar recentemente, olha só.
quero que você vá lá embaixo e traga para mim uma anilha. Meu, essa criança ela vai fazer um zigue-zague para ela vai contornar todas as cadeiras aqui, vai dar uma volta, ela vai chegar na escada, ela vai pulandinho as escadas, quando ela chegar lá embaixo, ela vai correr para lá, correr para cá, voltar, pegar a anilha e trazer, né? A gente naturalmente e inconscientemente pensa a maneira mais curta de fazer isso, com menos gasto de energia, com, sabe, a mais preguiçosa possível, né? Se der pra gente dar uma embalada nessa cadeira aqui e até lá, a gente faz. Né? A gente tenta economizar o máximo de energia para tudo. Por quê? Porque ao longo da vida nós vamos perdendo a conexão do nosso corpo com o movimento. Do mesmo jeito que um isqueiro que está funcional aqui, ele faísca, né? Ele faz fogo, ele pode um dia perder essa capacidade. E eu digo que um corpo que não se movimenta é igual um isqueiro que não faz fogo. É a mesma coisa. O nosso trabalho aqui na Axon é o quê? É receber essas pessoinhas aqui, ó, que tem um corpo, mas não conseguem por algum motivo se movimentar. E vocês têm que ser a pessoa que tá do outro lado e vai fazer isso aqui, diariamente, com esse cliente. Vai reacender essa chama, vai trazer de volta o movimento para a vida dele. E o que acontece é que no dia seguinte essa pessoa vai chegar aqui de novo, desse jeito, porque não muda da noite pro dia. E vocês vão fazer o quê? De novo vocês vão estar aqui e vão reacender a chama do movimento. E na semana seguinte essa pessoa vai estar aqui e vocês vão vir aqui e vão reacender. E vai chegar um dia que sim, que essa pessoa vai conseguir acender a própria chama, né? O movimento vai fazer parte da vida dela. Mas daí do nada ela briga com o marido e passa 2 semanas sem treinar e essa chama se apaga de novo. Do nada, um ombro que nunca doeu começa a doer e ela, cara, não quero mais. E a gente é essencialmente essa fonte de motivação para que essa pessoa se movimente melhor, se movimente mais, continue se movimentando. Vocês viram agora aqui a Fernanda treinando, né, vindo a guerreira que veio às 6 horas da manhã, nesse clima agora pavano? Meu, é uma mãe recente, tem um bebê de 7 meses, que não está conseguindo vir treinar. Eu acho que desde que o filho nasceu, se ela veio 3 treinos, foi muito, sabe? E daí ela, por isso que ela brincou, ele falou assim, é aqui que vai dar. Porque daí fica com o pai na casa, dormindo, né, o bebê, e ela consegue escapar para vir treinar. Tentou vir às 6 horas, conseguiu vir às 6 horas, meu, é um motivo de uma puta comemoração, sabe? Conseguiu na maternidade, né, nesse momento que a vida vira de cabeça para baixo, né, que a pessoa tem um ser humaninho para cuidar ali, tirar 1 horinha do dia dela e vir treinar. A gente tem que ser o quê? Essa fonte de motivação, tem que ser a melhor hora do dia dessa pessoa. Tem que ser o melhor momento da vida dessa pessoa ali, do dia todo dela, tem que ser esse momento. Porque independente do valor monetário, financeiro que o nosso cliente paga para treinar conosco, o mais caro é a hora. Se nós tivéssemos uma cápsula que substituísse a atividade física, a gente podia cobrar 10 vezes mais caro, gente. Ia ter fila de gente comprando. Porque o problema real da atividade física não é o preço financeiro que é pago, e sim o tempo e a energia que você precisa dispor para fazer ela. E não adianta, é a coisa mais democrática que existe, porque, gente, a pessoa mais rica tem que destinar o mesmo tempo e a mesma energia. A pessoa mais pobre, o negro, o branco, a mulher, o homem, o gay, todos muda de pessoa. Cara, a pessoa que mora lá na Coreia do Sul precisa destinar mesmo tempo e energia para fazer atividade física do que a gente. E é isso o que é mais caro. Então eu digo que quando um cliente passa pela porta, né, quando a gente recebe um aluno nosso,
isso é o que a gente tem e deve ter em mente, que ele está dando 1 hora do dia dele para a gente resolver. E tem que ser a melhor hora do dia dele. Esse é o maior desafio. Tem que ser a melhor hora do dia desse aluno. Ele tem que sair daqui e falar assim, ó, que bom que eu vim. E, gente, né, os meninos estão mais horas observando o quanto a gente escuta isso, sabe? De alunos que chegam com preguiça, chegam se arrastando, né, pela porta. Chegam quase sem querer entrar, assim, parece que estão sendo puxados. E terminam dizendo que bom que eu vim. Que bom que eu, né, passei pela porta. Que bom que eu estive aqui. Essa é o cerne do nosso trabalho. Essa é a essência do que a gente faz aqui. Isso é a base de tudo que a gente desenvolve. E fazer isso bem feito é 80% do nosso trabalho, sabe? A gente, quanto treinadores, a gente é mais... Eu chamo a gente para ser mais artista e menos cientista. A Faculdade de Educação Física optou por tomar um caminho e formar profissionais muito tecnicistas. Muito cientistas demais. Porque em sua base e origem há uma formação muito vinculada ao esporte. Então a gente é preparado para treinar, para atender atletas, não pessoas comuns. E por isso a gente vem com uma formação tão tecnicista. Se não bastasse isso, é uma formação tecnicista de péssima qualidade. Porque se formasse bem, pelo menos, se voltasse, cara, domino biomecânica, domino fisiologia, mas não, vocês chegam na faculdade com domínio somente técnico e muito raso do conteúdo, e a culpa não é de vocês. Então, é importante olhar para esses outros 20%, mais 80% que a gente faz é motivacional, é inspirar o nosso aluno, é conseguir se conectar com ele. 80% do que a gente faz é levar paixão e movimento para o aluno. Se você fizer isso bem feito, os outros 20 vão importar, e muito, mas inspirar esse cliente é o que mais importa mesmo. Não adianta a gente ter um treino perfeito para a pessoa se a pessoa não fizer. Vocês entendem isso? Não adianta, eu posso montar o treino ideal para o Bruno realizar aqui e se ele não vier fazer, que porra que adianta? Se ele não estiver aqui treinando, não adianta nada. Então o primeiro passo é a motivação. E é a essência do nosso trabalho, é motivar, conectar, inspirar o nosso aluno. Eu sempre digo que se você é um bom profissional, faz um trabalho bem feito, tá filmando aí, gente? Tá. Você faz um trabalho bem feito. Em, sei lá, vamos dar um prazo longo aí, 5 anos. Você tem um aluno. Ele treinou com você durante esses 5 anos. Gente, de verdade. Se depois de 5 anos ele ainda precisar de você, organizando o treino e corrigindo as aulas dele, você é um péssimo personal. Isso é horrível. Porque se 5 anos ele não aprendeu tudo já, véi, você é muito ruim no que você faz. E por que, depois de 5 anos, esse aluno continuaria treinando com você? Gente, eu tenho um aluno de 9 anos que deu uma aula pra vocês sobre movimento humano. Absurdo. E estão pagando e treinando comigo ainda. Nem comigo hoje, né? Estão treinando com parte da minha equipe, né? Estão treinando com treinadores que eu formei. Porque essa conexão, essa inspiração que eu gerei na vida deles gera uma gratidão que foda-se. Eu poderia comprar um kit de treino e treinar em casa, eu poderia treinar em qualquer lugar, mas é aqui que me reconectou. É esse lugar que me trouxe de volta. É isso aqui que me colocou no eixo.
é aqui que eu quero continuar. Isso é o que garante uma carreira na nossa profissão longa, estável, de sucesso. É isso que garante. Então, cada um de vocês tem uma personalidade diferente. E isso é o lindo, né, do inspirar, porque não existe uma regra para isso, né? A gente vai ter diferentes profissionais inspirando pessoas de diferentes maneiras. Então, vocês estão observando os treinos e os treinadores, vocês já devem ter visto um monte de posicionamentos diferentes, né? Vocês já devem ter visto o Chaves dando uma aula. O Chaves é muito mais técnico, traz muito mais segurança, ele inspira as pessoas com essa segurança que ele passa no treino. Ele pesa um pouco mais a mão, daí quando vocês observam aulas do Gabriel lá na unidade do centro, do diretor do centro, você vai ver que o Gabriel é muito mais carinhoso, muito mais cuidadoso, meio que, nossa, o aluno vai fazer uma prancha, ele deita quase fazer junto a prancha com o aluno, assim, tipo, é um negócio mais até paternal, assim, de carinho, né? Quando você pega uma aula minha, você percebe que é quase um stand-up, né? Eu faço umas piadas, brinco, torno a aula engraçada, divertida. É a minha forma de inspirar e motivar o aluno. E não existe certa e errada, talvez existam 100 dessas. Mas o importante é que vocês tracem um caminho para encontrar a forma de vocês. Eu adorava os treinos da Amanda, era aluna lá do Centro, eu acho, a Amanda. Tá fazendo residência, agora saiu para fazer residência. Porque a Amanda é muito tímida. E daí, assim, cara, como é que uma pessoa tão tímida, tão quieta, vai inspirar os alunos? E, gente, as pessoas adoravam treinar com ela. E você mal ouvia a voz dela. Juro que até me incomodava. E se perguntar como é que ela fazia, não sei. Eu não sei. Mas ela inspirava os alunos. Ela inspirava os alunos. Do jeito dela, na vibe dela, ela tinha uma presença mais introvertida, mas assim, ela parecia que estava na área de treino inteira, assim, mas que tinha 4 Amanda andando, baixinho e tal, mas na área de treino, e com uma presença incrível. Então, encontrem o caminho primeiro para isso. Se isso tiver dominado, o resto se aprende. O resto com o tempo se aprende. Então, dominem primeiro a motivação, a inspiração, a conexão com o aluno de vocês. É isso que faz a diferença. Depois disso, a gente, para entender tecnicamente, é importante pensar que o corpo humano e o ser humano tem uma série de nuances, diferenças, mudanças, variáveis, oscilações que acontecem ao longo da vida. Eu digo que um bom treinador, ele deve ter como que uma caixa de ferramentas. E a verdade é que, paralelo à tecnicidade que a gente vê dentro da educação física, a formação de ensino superior como um todo, no formato que ela é hoje, né, você faz a graduação, daí você faz especialização, daí você faz um mestrado, daí você faz um doutorado, ela é especialista demais. A gente passou de 2 extremos, né, de formações da década de 70, 80, generalistas demais, onde você tinha, sei lá, na década de 70, o cara era médico, farmacêutico, físio, era uma pessoa só, né? Meio que fazia tudo, né? Generalista demais, que não conseguia dominar tudo, para um outro extremo, tecnicista demais. Hoje você vai lá, você tem um médico, cardiologista especialista do átrio direito do coração de mulheres acima de 60 anos de idade, velho. Tipo, se alguém torcer um pé, esse médico não sabe o que fazer. Mas falou do átrio direito do coração de mulheres acima de 60 anos, pô, ele consegue resolver tudo. Especialista demais. E isso é pouco funcional para o que é o ser humano. Porque muitas vezes o problema no átrio direito da mulher de 60 anos de idade não tá no átrio, tá no pulmão, tá na pressão arterial, tá no outro lado do coração, tá em outro lugar. E esse médico não vai enxergar.
Para educação física, eu digo a mesma coisa. Parece que a faculdade vem pressionando vocês a decidir o que vocês vão fazer quando vocês se formam, né? Ah, você vai ser personal de musculação, você vai ser o do esporte, vai ser da educação, vai para carreira acadêmica, vai para... Né, qual que vai ser a área? Para você se especializar e dominar só aquilo. E quando a gente fala de movimento e corpo humano, tá tudo tão próximo, tão conectado, que, pensar que tem treinador que é muito bom em hipertrofia e não consegue fazer um bom trabalho de mobilidade, amplitude articular e resolver um problema de um ombro, cara, não é um treinador pra mim. Não é. Porque a pessoa que busca hipertrofia provavelmente vai ter um problema articular em algum momento. Uma pessoa que atua especificamente com pilates, não saber fazer um trabalho de força, de ganho de massa, porque a pessoa que está lá fazendo pilates também precisa de ganho de massa. Então, eu comparo o trabalho de vocês com uma caixa de ferramenta mesmo, né? Só ela não é física real, mas pare e pensem num pedreiro que só parafusa. Ele não faz mais nada, ele só aperta parafuso. É só o que ele sabe fazer. Ele tem uma chave de fenda, tem 3 chaves de fenda, uma caixa de ferramenta. E é só o que ele faz. Você contrata ele para tua casa, ele só aperta parafuso. Já pensou que horrível? Você ia ter que contratar um antes, né? Pra furar a parede. Outro pra colocar a bucha. Um terceiro pra apertar o parafuso. E um quarto pra passar uma massa corrida e tapar o buraco. É isso que a gente tá fazendo com as pessoas. É exatamente isso que a gente tá fazendo com as pessoas. Como profissionais. E é uma experiência horrível que só atrapalha mais o movimento humano, essa reconexão. Isso me incomoda porque faz parte da minha missão fazer as pessoas se movimentarem mais. E eu vejo um monte de gente deixando de se movimentar. Por quê? Porque a área como um todo está tão especializada e tão dividida que o cliente, o aluno, ele parece uma barata tonta de profissional para profissional. E o que um profissional poderia fazer, essa pessoa precisa de 5, 4 para fazer. Ela sai do pilates, ela vai lá, faz musculação, ela sai da musculação, ela tem o cara que faz a planilha de corrida dela, ela sai da planilha de corrida, ela tem um problema na lombar, ela vai no físio fazer osteopatia. E fica pulando de 4, 5, 6 profissionais que não se comunicam entre eles, cada um com um trabalho diferente. E logo não faz sentido, né, para essa pessoa, porque ela não tem tempo para isso, não tem dinheiro para isso, não tem energia para isso e não vai ter o resultado que ela poderia ter. Como profissionais, é importante que vocês dominem muitas ferramentas. Um pedreiro que se preza sabe parafusar, furar, pregar, bater massa. Um pedreiro que se preze domina o básico para erguer uma casa bem. E talvez ele possa ser muito bom em uma coisa. Mas o básico ele domina bem. E é para isso que eu chamo, normalmente, no início, todo treinador. Domínio básico. Gente, não tem como hoje você decidir atuar na área, ser um profissional da área e não saber nada sobre CrossFit, por exemplo. Não dá. É algo que está presente na nossa sociedade. A gente tem uma parcela da população de Guarapuava que pratica. Entende? Não tem como você não saber sobre corrida. Por quê? Porque é essencial do ser humano, gente. Ache um ser humano que nunca correu na vida. Nem um cachorro. Nem para atravessar uma rua. É parte do corpo, do movimento humano. Então é parte da porra da profissão que vocês escolheram pra vida de vocês. Então a gente dominar força, hipertrofia, treinamento funcional, musculação,
trabalhos de efeito EPOC, HIIT, dominar atividades de resistência, dominar diferentes métodos de treinamento é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer profissional que se preze. Daí se você tem uma base, um arcabouço ali de opções, daí você pode ser muito bom em uma coisa. Mas só depois de dominar o básico. E tem uma frase muito forte que é: o básico só é básico depois que você o domina. Então, falar de 5, 6, 8 métodos diferentes e do básico deles é básico para mim, talvez para vocês ainda não. Mas o objetivo disso é que isso se torne o básico para vocês. O objetivo da escola, o objetivo das observações que vocês fazem, de todo o processo que vocês passam aqui, é transformar isso em básico. Mas só vira depois que você consegue dominar. Isso. E, sinceramente, gente, não acaba nunca essa brincadeira. Porque graças à ciência, a gente tem atualizações, a gente tem mudanças, a gente tem novidades acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Finalzinho de 2023, surgiu um fenômeno na Europa que será o fenômeno no Brasil no final desse ano, pro começo do ano que vem, ainda. E surgiu ali no segundo semestre de 2023 o Hilux. Já ouviram falar do Hilux? Já ouviram falar? Ouviram. Vocês nem ouviram falar ainda. No final de 2023 surgiu, cara. Maio de 2024, tava pegando os meninos de diretor e nós tava simulando uma prova. Pra testar. Pra ver como é que era. E, gente, é um fenômeno hoje, que é uma corrida fitness, então, muito próximo do CrossFit, mas é corrida com estações funcionais, né? É uma prova. Tipo um Ironman da vida, assim, mas é uma corrida com estações funcionais. E virou um fenômeno, uma febre, tá? Abraçou uma fatia gigante do mercado, arrancou uma fatia gigante do CrossFit, por causa da proximidade que é. E agora, em setembro, vai ter o primeiro Hilux oficial do Brasil, em São Paulo. Em novembro tem no Rio. Por isso que eu digo que nem chegou no Brasil ainda, mas vai ser um boom que vai estourar aí, gente. Em 6 meses todo mundo só vai falar disso. Né, vai estar, porque vai cair nos Instagram, vai ter um puta de um evento, assim, vai ter em São Paulo lá e vai estar todo mundo que vocês seguem, vai estar lá tentando fazer a prova, tentando concluir ela e tal, e daí vai ser um caos. E eu, com uma carreira já, né, as 2 formações, mestre, empresa há 10 anos, tava lá me debruçando em aprender algo novo. Talvez seja quem menos precisa, né? Porque já me provei, já construí a minha carreira, já tenho meu nome, já tenho minhas empresas. E tava lá. E a verdade, sabe quem que deveria estar fazendo isso? A porra da universidade onde vocês estudam, velho. Ela que deveria estar se debruçando em, pô, tem algo novo surgindo aqui. Quando a eletroestimulação, e vocês devem conhecer porque tem um pouco mais de tempo, né? A eletroestimulação surgiu, sabe o que eu fiz? Aluguei um negócio por 6 meses de eletroestimulação. Vamos testar. Ver como é que era. E é uma bosta. Deus, gravei. É ruim pra caramba. É tipo, não dá resultado, não vale a pena, não resolve um problema. Mas assim, eu fiz em mim a eletroestimulação por 6 meses. Isso é o que eu digo quando eu falo assim, ó, tem um monte de ferramentas. E vocês precisam dominá-las. Sabe? Então, quando eu falo que a eletroestimulação é ruim, eu estudei, li artigos sobre, fui entender como funcionava primeiro e depois fui testar.
E não faz sentido. Poderia fazer, e se fizesse, a gente ia ter um monte de coletinho na Axon aí. Já 2, 3 anos atrás. Ia tá aí. Não tá porque não presta. Entende? E assim, a gente vai ter uma jornada no mundo de outras coisas acontecendo para a carreira de vocês. Um monte de coisas. E é importante, como profissionais, a gente esteja sempre debruçando de transformar, seja lá o que for, em básico. Em básico. Em Prudentópolis, né, eu tenho uma box lá. E, em novembro do ano passado a gente já ministrava aulas de Hilux. Galera perguntando se a gente dava curso. Como é que a gente fazia? E eu mal sabia bem o que eu estava fazendo. Porque é algo que, não tinha nem... Eu tinha que traduzir o artigo oficial do Hilux com as regras, eu tive que traduzir, porque não tinha versão em português ainda quando eu comecei a lançar a modalidade. Mas eu falei, eu vou sentar e vou ficar esperando? Eu não. Eu vou aplicar isso já. É bom, é legal, é diferente, é útil, sabe? É massa pra caramba, cara, faz sentido. Fez pra mim. Então, provoco vocês ao mesmo, sabe? Esse desejo, essa fome de transformar métodos, a ciência, o complexo em básico é primordial. E depois disso, daí vocês vão poder se especializar em algo. Daí vocês vão poder dominar uma ferramenta. Daí vocês vão poder, sabe, se debruçar em algo que vocês talvez gostem mais, faça sentido maior para você e serem grandes especialistas. Mas não dá para pular a etapa, se tornar especialista sem dominar o básico. E é isso que a universidade faz com vocês. Faz um bando de especialista que não sabe o básico. E ele é especialista em uma coisa, né? A galera domina a fisiologia, assim, que cara sabe tudo sobre fisiologia. Agora não sabe onde está o fêmur no corpo humano. Isso é completamente disfuncional. E aqui, quando a gente fala do nosso trabalho especificamente, nós desenvolvemos um método de treinamento que não inventa nada, mas une e coloca para trabalhar junto diferentes métodos. Então ele leva essa complexidade para outro nível. Porque o nosso básico tem que ser mais alto, porque a gente vai aplicar, pelo menos, muito bem, os 5 principais métodos que a gente tem mais eficientes de treinamento que a gente tem hoje no mercado, que é a musculação, treinamento funcional, o HIIT, o CrossFit e o Pilates. São os 5 principais e primordiais métodos de treinamento atuais que a gente tem hoje. E é importante que para dominar o meta, né, que é como a gente chama, que é método de treinamento híbrido Axon, é importante dominar não só o básico, mas bem esses 5 métodos. E aí está o desafio. Aí está a grande complexidade do trabalho. Aí está a qualidade da entrega na ponta, né? Porque para o nosso cliente, ele vai ter à disposição um especialista em treinamento funcional, musculação, HIIT, CrossFit, Pilates. Pelo menos. À disposição dele. E daí é para isso que eu chamo vocês, é para isso que serve a escola de treinadores. Para que vocês possam se aprofundar e dominar bem os 5 métodos. Após isso estar feito, daí a coisa fica mais simples. Daí fica básico. Após você conseguir organizar tudo isso, entender tudo isso, as coisas ficam mais básicas. Mas é muito importante, gente, que primeiro vocês dominem os 5 métodos. E a gente vai, nas próximas horas, dias aí, falar sobre eles, discutir sobre eles, experimentar, entender, debruçar sobre o que representa cada um deles. A gente vai criticar os pontos fracos, ou não dá para dizer fracos, mas que não faz sentido para nós, para o nosso público-alvo.
cada um dos métodos, porque todos eles são incríveis, para coisas bem específicas. E a Axon tem uma missão muito clara, que é comunicar com quem está com o isqueirinho apagado. Será que já vai acender? Está com o isqueirinho apagado. Então, muitas partes desses métodos simplesmente não fazem sentido, porque elas vão comunicar com outro tipo de pessoa, que é uma parcela minúscula da população. A gente quer falar com 90% da população. 95% da população, que é a galera que não treina, não curte, não quer, não vai, não gosta, que paga e não vai, ou vai e mata o treino, ou sabe? Essa galera, gente, é esse o nosso cliente. E não é brincadeira, né, que essa galera é 90% da população. Vocês estão aqui, né, uma galera estão trabalhando em academia, e sabem que até dentro da academia, a maior parte que tá lá não quer estar lá, tá odiando o que tá fazendo, tá matando o treino, tá fingindo que tá treinando. E é com essa galera que a gente é a solução. É para eles que a gente é a solução. A pessoa que vai lá, treina certinho, 2 horas no dia, sinceramente, gente, nem incomoda a gente que continue, sabe? A gente não faz questão, a gente não quer esse cliente, não quer mesmo. Sabe, a pessoa que é disciplinada, treina por conta, faz lá, né? Puxa, cara, vai, continua. Não precisa estar aqui ocupando a vaga de quem tá indo lá. Porque, uma vez, eu tava em São Paulo, fui numa academia lá, e era uma academia gourmetizadinha, assim, e tinha um público mais velho treinando. Bem legal, assim, um público mais idoso, achei massa. E eu no meio do treino, daqui a pouco eu vi um senhorzinho assim, cara, sei lá, seus 70 anos de idade, fazendo um tríceps na polia. Eu olhei e falei, cara, gordinho, visivelmente sedentário, começando, e com o instrutor da academia auxiliando, e ele tava fazendo isso aqui. Ele parava, ficava olhando pro nada assim, voltava e fazia isso aqui. E eu, olhando aquilo, sabe, me deu uma dor no peito mesmo. Cara, não faz sentido nenhum pra esse senhor estar isolando o tríceps dele, velho. Puta merda, sabe? Que crime. E é uma pessoa que tem tão poucas horas de vida já, né? Porque já tá mais velha, né? Vai viver tão pouco. E o cara tá tomando 1 hora da vida desse ser humano que saiu de casa, foi se movimentar pra isolar a porra do tríceps dele, velho. Não faz sentido pra ele. Pra mim faz. Eu tava esperando pra fazer aquele exercício ali. Pra ele não. Sabe? Mas talvez o personal que tá atendendo ele foi tão especializado na hipertrofia, musculação, que é só o que ele sabe fazer. É só o que ele sabe entregar pro senhorzinho. E a gente tá aqui justamente para essa pessoa, para a maioria das pessoas. Eu dizia, quando eu comecei, né, nos 9 anos atrás, há 5 anos atrás também, há 4 anos atrás, que o nosso maior concorrente era as lojas de móveis, né? Porque a gente disputa com o sofá da pessoa, não com outras academias. O nosso cliente, ele não está treinando em outro lugar, ele está sentado no sofá sem fazer atividade, tá? No sedentarismo. Porém, hoje isso mudou um tanto, porque o nosso cliente começou a ir procurar uma academia, porque a ciência mostrou isso, os médicos estão dizendo isso, tá todo mundo falando, cara, tem que se mexer. E esse cliente, muitas vezes, ele tá dentro de uma academia, tendo um resultado horrível, tendo uma entrega ruim, incomodando recentemente. Eu tive uma reunião com um dono de uma rede aí, com mais de 30 unidades de academia de musculação. Tem uma unidade aqui em Guarapá, inclusive. Não vou citar o nome da empresa que eu estou gravando, né? Então. E daí, quando nós conversávamos, ele falou assim, a minha vontade é te dar uma grana para você abrir mais dessas perto das minhas academias. Deu, né? Você quer concorrência? Porque assim, o que a gente recebe de gente que quer uma atenção
de personal num preço de R$ 80 por mês com um instrutor atendendo, e daí as pessoas saem dando estrela baixa pra gente no Google, falando mal do nosso trabalho, não tendo resultado e tal. Meu, se eles fossem tudo esses treinar com você, tava ótimo pra mim. Porque realmente isso tem acontecido. E é para isso que a gente está aqui. Quanto Axon, quanto empresa, nosso nome Axon significa eixo, né? É uma palavra que vem do grego, de axis, da nossa vértebra, que fala da rotação axial, que talvez vocês vão já conseguir reconhecer, que basicamente é o centro do movimento. E é isso que a gente quer representar. Quando a gente fala que a gente é axon, a gente é o centro do movimento, a base do movimento, é o local onde o movimento acontece. É um eixo. Isso é axon. E é isso que a gente representa na vida do nosso aluno. E assim, a gente morre de orgulho de pegar esses cases aí de pessoas, uma lista, né, gigante de pessoas que, sabe, nunca conseguiram. E hoje, se tirar a atividade física delas, velho. E assim, não são as pessoas que vocês estão acostumados a ver. A gente tá falando de gente, tipo, com um joelho com dor. Gente com 140 quilos. A gente tá falando de gente com 65, 70 anos de idade. A gente tá falando de pessoas assim, gente. Essa é a base e a essência de tudo que acontece. Essa história começou com meu pai, né? Eu estava cursando meu mestrado e saí do bacharelado, fiz a licenciatura direto, saí da licenciatura, fui para o mestrado. Meu sonho até então era seguir carreira acadêmica, era o que eu desejava, era o que eu almejava para minha carreira. E daí eu estava lá no mestrado e meu pai pesava seus 120 quilos, quase 115 quilos. E daí ele estava começando a passar mal, sentir mal, fazer uns exames, se descobriu hipertenso. Com a hipertensão, ele entrou em depressão. Ele estava com 51 anos de idade, 50 anos de idade na época, e ele tipo falou, cara, eu vou morrer com 50 anos, 115 quilos, hipertenso, se deprimiu. E tava eu querendo ensinar vocês, que é o que eu tô fazendo agora, né? Eu só encontrei um outro caminho para isso, porque eu não acredito mais na universidade quanto instituição. Mas tava eu querendo fazer isso naquele momento e não conseguia mudar nem a vida da porra do cara que morava no mesmo teto que eu. Nem a vida. Eu falei, cara, quem que sou eu, velho? Que capacidade eu tenho de ensinar alguém se eu não consigo nem... O cara que tá aqui, ó, tá morrendo e eu tô olhando. E daí eu comecei e falei, vou estimular meu pai a treinar. Eu tinha bastante tempo livre, porque minha pesquisa de mestrado eu tinha feito antes de entrar no mestrado, já estava pronta. E eu era bolsista no mestrado, então eu não podia ter vínculo empregatício. E eu estava com a pesquisa feita. Então, tipo, eu tinha muito tempo livre naquele momento. Falei, primeiro eu mandei meu pai para uma academia. E ele até foi por um tempo, mas ele voltava chocado, frustrado. Porque, por uma pessoa mais velha, obesa, hipertensa, depressiva, chegar num lugar onde para onde você olha, você vê um espelho lembrando que você tá feio, gordo, doente, e música alta, e gente se comparando, né? Quem é mais bonito, quem é mais forte, quem é mais legal, porque eu acho que é isso que tem muito forte, né? No centro de treinamentos hoje, é uma forte comparação sobre tudo, né? Sobre tudo. E ele voltava para casa chorando, frustrado, decepcionado, triste. E daí eu comecei, eu falei, não, deixa que eu vou te treinar então. Vamos fazer em casa. E assim começou, né, o que era Olympia Fitness 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, quase 11 anos atrás. Meu pai no primeiro mês me comprou um pezinho, um colchonete, no segundo, não lembro a ordem, um step e uma bola, no terceiro uma cordinha de pular, e ele foi comprando itens como seus pagamentos, né, dos treinos, né, que eu utilizava para dar aula para ele. E assim foi começando o processo. E ele foi tendo um resultado muito bom.
emagrecendo muito, sem me contar, em 3 meses ele parou de tomar o beta-bloqueador para hipertensão, e só 6 meses depois ele voltou no médico, ele não estava mais hipertenso, e ele nunca mais esteve, a hipertensão dele durou, gente, 3 meses. 3 meses só. Só 3 meses. Ele não é hipertenso, não esteve mais. E hoje o Luqueta conhece, né? Conheceu, né, meu pai, lá em Porto. E hoje, assim, eu tenho vergonha de tirar a camisa do lado do meu pai, porque ele é trincado, tá com 60 anos de idade, ele tem todos os gominhos aqui, assim, ó. Trincadaço, velho. Forte. Treina todo dia. Corre. Tá querendo se preparar para fazer a prova do Hilux. Ele quer, o objetivo dele agora é fazer a prova do Hilux. Um verdadeiro atleta, assim, com uma alimentação, com uma... E ele já inspira um monte de gente lá em Prudentópolis. Todo mundo sabe do cara de 115 quilos que pesa 80 hoje. E daí ele gosta de sair comigo pros lugares, porque a galera acha que ele é meu irmão. E ele fica se achando. Agora eu não quero mais ser irmão, ele falou esse dia. Eu quero que achem que eu sou teu irmão mais novo agora. E vai fazer agora, daqui uns meses, a idade pra pegar os preferencial, cara. Eu falei, ai, tomar banho, velho. Você não merece, isso é quase um crime, você assim, estacionar numa vaga preferencial, pegar uma fila preferencial e assim, é uma outra pessoa. Eu acho que hoje, 10 anos depois que aconteceu, ele é tipo 20 anos mais jovem do que ele era, fisicamente, o corpo dele, né? Porque entra naquilo que eu falei lá no começo, de que serve um corpo que não serve, né? De que serve? E ele que começou todo esse projeto, porque quando eu comecei a observar, claro, gente, né? Isso não aconteceu da noite pro dia, não foi nenhum milagre, a gente não existia Ozempic, Mounjaro, não existia nada disso na época, e levou anos pra gente conquistar esse resultado. Ele teve mês que ele perdeu 2 quilos, teve mês que ele não perdeu nada, teve mês que ele perdeu 5. Essa jornada não é uma jornada de linha reta, né? Ela é uma jornada cheia de ciclos. Ele levou 2, 3 anos para chegar no estado corporal que ele tá hoje. Mas sabe o que é mais incrível? Ele nunca mais voltou a ficar obeso. A margem de 5 quilos para cima e para baixo nunca mais mudou. Porque houve uma mudança tão da relação dele com o movimento que, cara, não engorda mais. Não. Mudou ele, sabe? Mudou ele, dentro dele. Então, sabe? Ele tá lá. Desde que há 6, 7 anos atrás que ele alcançou o corpo que ele tem hoje, ele só mantém. Tá lá. E quando eu comecei a ver os resultados deles, ali ainda no primeiro ano de atendimento dele, que ele já tinha perdido 9, 10, 12 quilos, falei, cara, tem um negócio aqui. Eu preciso começar a esparramar isso para mais pessoas. Eu olhei para isso quase como uma responsabilidade. Pensei comigo, gente, quanta gente nesse mundão tá morrendo? Porque se meu pai não tivesse eu aqui na casa, talvez hoje, 10 anos depois, né, nem sei se estaria vivo. Não sei se estaria vivo. Se não tivesse na mesma casa que eu. E ele chegou a me falar isso, né? Lá na pandemia, eu tive um amigo muito próximo que perdeu o pai, obeso, sedentário, alcoólatra. E meu pai veio chorando, me falava, Leandro, você me salvou. Porque eu não sei se eu, daquele jeito que eu tava lá, eu não sei se eu aguentava. Eu não ia sobreviver essa porra aqui, não. E quando aconteceu, eu falei, cara, preciso fazer isso com mais pessoas. Tava com as malas prontas quase para ir pro doutorado. Eu desisti, graças a Deus. E eu ia para São Paulo, para USP, cheguei aí, fazer a prova, ser aprovado e tal. Eu falei, velho, não vou. Tem um negócio aqui, ó. Preciso me dedicar a isso. E aí eu comecei a Olímpia, né? Abri uma salinha praticamente desse, um pouco maior que essa sala aqui. Considere essa sala e a sala do lado.
Prestei um cartão de crédito da minha avó na época e comprei uns halter, uma barra, uns colchonetes, uns caixotes e comecei numa sala vazia a dar um treinamento que fazia sentido para pessoas comuns. Nós crescemos muito rápido. Eu não concluí nenhum contrato de 1 ano nessa sala. Com 10 meses eu mudei para uma sala do dobro do tamanho. Eu acho que eu fiquei 1 ano e 3 meses nessa segunda sala. Já mudei para uma sala do triplo do tamanho. Daí, nessa terceira sala, um rapaz logo reformou um mezanino para mim. Eu tinha 2 áreas de treino. Logo construí um terceiro andar nessa sala. A gente tinha 3 áreas de treino. E daí a gente veio para começar o projeto aqui em Guarapava, abriu aqui em Guarapava, daí a Olímpia tinha muitas modalidades, muitas propostas, né? Virou 2 coisas, que a Olímpia virou praticamente uma box de crossfit, que agora acabou de ser vendida, e a Axon virou um estúdio personal, né? Que é onde está a minha atenção no meu trabalho hoje. A gente construiu ao longo desses 10 anos aí, né, a Olímpia foi inaugurada em outubro de 2015. Então vai fazer quase 10 anos que eu comecei esse projeto, essa jornada. Quando eu conto tudo isso, é para explicar que, assim, custou muito caro a criação e desenvolvimento de tudo isso. E que é só o começo, porque coisas grandiosas, coisas que vêm para mudar e quebrar paradigmas, elas são lentas, né? Nada grande se faz da noite pro dia. Então, eu tô 10 anos desenvolvendo isso aqui, levo muito a sério esse trabalho. Eu já poderia estar aposentando, né? Eu tô com 5 academias nesse momento, então, tipo, não precisava estar aqui agora hoje, não precisava ter saído de casa hoje, não precisava mais, né? Já me provei, já consolidei o que eu tinha que consolidar, já construí o que eu tinha que construir. E mesmo assim, eu amo fazer isso aqui porque, né, acho que nunca foi. Talvez lá no começo tenha sido porque a gente precisa de grana, mas hoje não é mais por dinheiro, é para transformar a vida das pessoas, é porque eu lembro da situação do meu pai e penso quantas pessoas estão nessa mesma situação. Quantas pessoas estavam nessa situação há 10 anos atrás e não estão nem vivas mais para contar. E é para isso que a gente está aqui, para fazer isso diariamente. Essa é a nossa inspiração, esse é o nosso motivo, essa é a essência de tudo que existe aqui. Nós, quanto empresa, temos muitos diferenciais, mas o que importa mesmo é essa essência de levar o movimento para todo ser humano que tem um corpo. Para todo ser humano que tem um corpo. E a gente ama fazer isso. E num contrassenso, quanto mais difícil é o case do nosso aluno, mais a gente gosta, a gente vibra. Recebemos esses dias uma aluna com esclerose múltipla. Eu falei, caralho, o que a gente faz, velho? Não tinha ideia do que fazer, assim, eu não sabia. Mas assim, o negócio era, cara, que alegria, velho, porque olha isso aqui. Ontem eu tava lá na Axon de Prudentópolis, e daí tinha uma venda pra ser feita lá e tal. E eu conversei, era uma senhora, uma médica. E ela falou, cara, uma médica já aposentada, assim, mais velha. Eu achei a coisa mais linda isso aqui. Que pena que eu não conhecia antes, porque ela estava treinando num horário, 3 horas da tarde, que é um horário mais tranquilo. E tinha uma outra senhora treinando, tinha um cadeirante treinando e uma gestante de 7 meses treinando. E dela um senhor, um cadeirante e uma gestante. E ela olhou aquilo e falou, eu não sei se... Eu não imaginei que pudesse ter um lugar onde essas pessoas aqui estariam fazendo atividade física. Com tanta segurança, qualidade e tal. Eu falei, nossa, que delícia, sabe? Que quentinho. Porque, assim, acontece, está acontecendo e é um organismo vivo mesmo, Axon. Porque assim, ó, eu vou para Prudentópolis uma vez por mês. 2, talvez. E tá lá. Isso tá acontecendo lá, tá acontecendo agora, tá acontecendo hoje. O professor Eduardo, o diretor da unidade lá,
tá fazendo a coisa acontecer. Então a gente não é mais sobre mim, né? É uma equipe de profissionais incríveis, excepcionais, que vocês já conheceram. E eu digo, os melhores sempre vão estar com a gente. Os melhores sempre vão estar aqui. Né? E o próprio professor Eduardo, né, terminou lá, faço a supervisão com ele, ele falou, olha aqui, ó. Tipo, mostrou a mensagem da dona de outra academia fazendo proposta para ele trabalhar lá, né? Tipo, e isso é o corriqueiro entre a gente, né? E daí a gente fala que, pô, tipo, primeiro, né, a galera não tem nem ideia do quanto ele ganha, senão não tinha nem coragem de fazer a proposta. Mas ele nem fala sobre isso, ele fala só, viu, obrigado, mas eu amo muito o lugar que eu trabalho, eu amo muito fazer o que eu faço, é isso aqui que eu quero continuar fazendo pra minha vida, né? Então é um pouco sobre essa missão, sobre esse desejo. Nós vamos agora, né, se aprofundar um pouco primeiro nos diferenciais da Axon, quais são os nossos diferenciais, o que a gente faz de diferente aqui, os pontos diferenciais da Axon. Eu vou abrir o site para vocês olharem o nosso site e eu poder explicar um pouco mais sobre isso. E daí na sequência a gente vai tentar falar sobre a periodização inversa, que é o nosso método de prescrição de treino, do qual um dia escreverei um livro sobre. Então a gente vai tentar entender o que é a periodização inversa, como é que a gente criou, porque a gente inventou isso, né? Como é que a gente criou isso, como é que a gente faz para operar a periodização inversa no dia a dia da Axon, certo? Mas vamos dar 5 minutinhos que eu quero pegar um golinho de café, beleza?